Podemos, diretor? Podemos. Estamos no ar. Estamos no ar, doutor Breno. Chegou o grande Sensacional, momento. Meu caro. Feliz demais, Breno. Estamos aqui, mais um EvoluaCast, produto da Simon Jovem, trazendo histórias transformadoras para João Monlevade. Eu sou o Davi. Eu sou o Breno. E estamos aqui mais uma vez. Cara, eu tô feliz demais. De verdade. Eu também estou muito feliz. Isso aqui me deixa extasiado. Mas hoje nós estamos no lugar mais famoso da cidade. Do coração. Com a pessoa mais famosa da cidade. Nós vamos falar daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente fala quem é. Exatamente. Né? Segura aí. Mas antes a gente precisa dar um recado aí para quem está ouvindo. Na verdade, a gente precisa dar alguns recados, né? Primeira coisa, a gente precisa agradecer ao Hiper Comercial Monlevade, né, por abrir as portas para esse projeto, por aceitar receber, né, no EvoluaCast aqui, né, Davi? A gente sabe o tanto que a gente correu atrás para isso. Agradeço ao Otávio, Marcelo, Gisele por abrir as portas aqui pra gente. Exatamente. É super importante a gente poder trazer esse projeto para as ruas, onde as pessoas estão. É muito importante. Então, fica aquele sempre recado, né? Curta a página, acessa lá, esteja sempre ligado aos nossos episódios que estão ali no ar, né? E outro recado super importante é a gente falar do nosso patrocinador, né? Que é o Cicobi Credimap, que está com a gente aí desde o início do projeto. O Cicobi está ao nosso lado aí na saúde financeira das nossas empresas e também ao lado do EvoluaCast, né? Nunca nos furta de nos apoiar nas iniciativas da Simon. Sim, sempre ao lado da Simon, né? E um produto muito legal do Cicobi, que é a máquina do Cipag. Pega uma máquina do Cipag pra gente aí, Davi. A máquina do Cipag. Você sabia que a máquina do Cipag tem Pix isento? Fiquei sabendo hoje, conta mais. Pix isento, suporte humanizado, né? Se você quer fazer negócio, não perde tempo não, gente. Maquininha do Cipag aí é essencial para os seus negócios. Tô sabendo, inclusive, que o Cicobi tá dando uns brindes aí para quem integraliza capital, verdade? Sim. A medida, procura a agência, porque tem brindes conforme o valor que você integraliza de capital, né? Você tem direito a brindes. Procura a agência, liga lá no Cicobi, manda o WhatsApp, conversa com o gerente. Exatamente. Cicobi sempre parceiro do empreendedor. Pode ter certeza que nós somos parceiros da Cicobi, não só aqui no EvoluaCast, mas nas nossas empresas também. Com certeza. Valeu, Cicobi, mais uma vez pelo seu apoio, né? E chegou o grande momento, né? Exatamente. Como eu falei, eu tô até com medo de ficar famoso hoje aqui em Monlevade, porque está no lugar mais famoso da cidade, com a pessoa mais famosa da cidade. Hoje a gente tem a honra de receber, né, o nosso prefeito de João Monlevade, né, Dr. Laércio Ribeiro. Doutor, muito obrigado por aceitar esse convite. Tá? Pra gente é uma honra recebê-lo aqui. Eu estou muito satisfeito de estar aqui com vocês, né? Muito alegre, igual o Davi falou, né? Muito diferente para mim, né? Igual eu cheguei aqui, esse cenário aqui, mas eu acho que é uma oportunidade a gente estar conversando com as pessoas, não só de Monlevade, mas de outras, né, de localidades. Hoje, né, a informática e tudo evoluiu tanto que a gente não fala só para aqui, a gente fala para o mundo praticamente, né? E a ideia do EvoluaCast, doutor Laércio, não é contar história, né? A gente tem muitas inspirações aqui na cidade, na área do empreendedorismo, etc. E o senhor, como, né, terceira vez prefeito da nossa cidade, né, terceiro mandato, né, começando o terceiro mandato, com certeza tem muita história para contar para a gente. Não só essa questão política que envolve, né, as questões do dia a dia, mas a gente quer saber mais do doutor Laércio mesmo, né? Como que tudo começou? Como é que surgiu a política na sua vida? Conta um pouquinho na minha história é completamente diferente do que eu estou vivendo aqui, né? Não só aqui com vocês, mas também como prefeito da cidade. Eu sou de uma cidade pequena, né? Na realidade eu nasci onde eu nasci hoje, porque eu sou de Dores do Indaiá, fui registrado em Dores do Indaiá, uma pequena cidade do centro-oeste de Minas, mas a fazenda onde eu nasci hoje pertence ao município de Serra da Saudade, que hoje é mais famoso que Dores do Indaiá, porque ela sempre está na mídia por ser a menor cidade do Brasil. Ela não tem 1.000 habitantes, 800 e poucos habitantes. Então, no local que eu nasci, hoje é esse município. Então, venho lá da roça, né? E nunca pensava em ser prefeito, né? Fui médico e agora sou prefeito. Então, é uma história completamente diferente até da atual, né? Então é uma história longa, né? A gente vai conversando aqui, né, a respeito disso. Eu sou o filho mais velho, né? O primeiro neto também. Meu pai era o mais velho da casa dele e minha mãe também. Pessoal muito simples. Meu pai era um pequeno fazendeiro e aí muito humilde. Tinha do segundo ano primário, minha mãe quarto ano primário. E nessa época de estudos eu fui para... A gente já morava perto de Dores do Indaiá.
continuo lá ainda, essa terra ainda existe lá e tem esse pedacinho de terra lá pertinho, né, a fazenda Tapuias, em Dores do Indaiá. E aí já morava mais perto da cidade, uns 5 quilômetros da cidade. Fui criado lá na roça, morei na roça até os 15 anos. Roça de verdade, né? Porque hoje as roças têm até internet. Naquela época não tinha luz elétrica, não tinha nada, né? Então estudei lá e eu não sei se vocês querem, né? Se a gente quer conversar tudo, vocês querem... Nós vamos conversar sobre tudo, doutor. Pois é, então, vamos lá. E aí... Não, queremos saber. Fiz o primário, naquela época não existia, né? Isso igual agora, né? De creche, não existia nada. Vindo da roça para a cidade, ora a pé, ora a cavalo. Depois de chegar na cidade, eu ainda andava 1 quilômetro até chegar no colégio, onde que a pequena casa que a gente tinha na cidade nessa época. Então sempre fui o menor aluno da escola, até o pessoal achava que eu era anão. Até a 8ª série, que hoje é 9ª série, né? Naquela época era de 7ª, né? Era o primário, né? 4 anos e depois, depois a 8ª série. Eu era o menor ainda. Então, no 7 de setembro, eu ficava atrás de quem... Eu já estava na 4ª série ginasial e atrás da 1ª série. Sempre fui um aluno muito aplicado, apesar de fazer esse trajeto todo de ir para a roça e ajudar na roça, que eu sempre participei de tudo que existia na roça, que as pessoas às vezes conversam aí, eu já participei de plantar, de colher, de arar terra com boi, né? Então isso eu participava tudo, de amansar cavalo, né? Isso eu fazia, que eu tenho mais 4 irmãos mais novos, né? E eu muito agarrado ao meu pai, então tudo, e ele era uma pessoa muito trabalhadora, e tudo que ele estava, eu estava junto, né? E aí depois, nisso tudo, eu fiz mais 2 anos lá do 2º grau, do científico, na minha terra. Terminou o científico, eu vim para Belo Horizonte, estudei no colégio universitário, tive a oportunidade, o colégio pertencente à Universidade Federal, e aí eu lógico, desde o início pretendendo fazer medicina, passei no vestibular da Federal, fui só eu na minha cidade que passou em medicina, que naquela época eram muito poucas escolas, na Belo Horizonte tinha a Universidade Federal e as Ciências Médicas. Então eu passei na Federal, felizmente, porque não era tão fácil para o meu pai me manter lá em Belo Horizonte estudando na escola particular. Fiz a escola lá e depois, né, formei no meio do ano. E eu ia fazer reumatologia. Não tinha vaga para especialização de reumatologia em Belo Horizonte no meio do ano. E eu fui convidado, que eu era estagiário do Hospital da Previdência em Belo Horizonte, e tinha uma pessoa daqui que trabalhava lá, doutor Hugo Marcondes. E ele me chamou, vamos para Monlevade, fica lá trabalhando uns 3 meses, você ganha um dinheirinho, depois você volta para começar a residência no início do ano seguinte. E eu vim para cá, e aí, né, e aí aconteceram alguns fatos, porque nesse período que eu estava aqui, eu perdi meu pai, ele faleceu com 50 anos, ele já estava doente quando eu formei, porque no mesmo ano eu formei, fiz 25 anos, vim para Monlevade e meu pai faleceu. Tudo aconteceu naquele ano, e nisso ele ter falecido, jovem, aqui eu já estava ganhando um dinheirinho e surgiu a oportunidade de estar fazendo um treinamento com a turma daqui em anestesia, que naquela época não tinha residência médica, tantas residências, né, de preparação como tem hoje. Fiquei aqui com a turma uns 2 anos e comecei, né? Aí eu optei em ficar aqui, diante também dessa ligação minha lá. E meu pai deixou muita dívida, deixou terrenos, gado, mas eu não deixei vender nada. Falei, não, eu vou pagar tudo e nós vamos continuar aqui. O mais velho, com dois irmãos menores. E aí optei por ficar. Quando foi isso foi em 76. Eu vou fazer 49 anos agora, dia 12 de setembro, que eu estou em Monlevade. No optar ficar aqui, né, aí você começa a frequentar o Prata em fevereiro
no Carnaval de fevereiro de 77, eu fui lá no Prata, pronto, conheci a Rosângela e nós estamos juntos até hoje. Vamos fazer 45 anos de casados, mas estamos juntos desde fevereiro de 77, com muita alegria, muito satisfeito de estar aqui em Monlevade, né? E aí depois vem essa história aí da política também, né? Que eu nunca pensei, né? Depois meu pai faleceu, eu fiquei muito ligado a meu avô, sabe? Então eu era o neto mais velho e uma ligação muito forte com ele. Ele era um político lá, né? Atuante lá na minha terra. Nunca tinha vencido uma eleição, mas um político, né, lá na cidade. Até ele falecer, eu sempre votei lá, mesmo morando aqui. Depois que eu comecei a votar aqui, aí veio o Leonardo, né, que ganhou a eleição em 88, né, para administrar em 89, e eles me procuraram para ser secretário de saúde. Foi um estresse, né, grande, quase agora eu falando aqui no microfone também, a gente fica estressado, né? Não é costume, né? Eu até brinco e falo assim, não, eu fico muito mais tranquilo dentro de uma sala de cirurgia do que enfrentando o microfone. Agora a gente está um pouquinho mais amigo, porque terceiro mandato, né? Sim. Eu sempre coloco que... Se eu falei, não, eu sou médico, estou prefeito. Agora já está começando a ficar diferente, porque 3 anos, mas também, né? Três mandatos, né? Graças a Deus. Agora é o terceiro mandato. Mas aí o Leonardo me convidou a ser secretário de saúde, né? Que eu fiquei lá uns 3 anos. E eu que pedi para sair, porque eu percebi já, falei, esse pessoal vai querer que eu filie... E depois, né, candidato a prefeito. Eu já enfrentei esse estresse para ser secretário, né? Vai que eu viro prefeito, né, doutor? Aí eu falei, não, eu vou sair, né? Mas não teve jeito, na hora, quando ele foi sair, o próprio Leonardo, não, você trata de estar filiando, e eu sei que vai ser o candidato, e aí veio tudo, né? Eu apresentei, perdi a primeira eleição, era o Bill, né? O Bill era uma tradição aqui em Monlevade, não perdi a eleição para ninguém, mas quase ganhei dele. E a partir daí, né, foi esses 3 mandatos aí que eu fiz, né, que é o terceiro agora. Então o senhor contou que o seu pai já tinha uma inserção política lá em Dores, não, né? Meu avô. Seu avô? Meu avô. Ah, tá. E isso não passou para o seu pai, né? Não, meu pai gostava, mas nunca tinha enfrentado diretamente a política. Se os dois estivessem vivos, né, desde o primeiro mandato meu, no primeiro mandato todos 2 já tinham falecido. Meu pai muito jovem e meu avô mês antes de eu começar aqui na política. Né? Então, e antes desse convite, né, para ser secretário de saúde, você já tinha militado de alguma forma? Não, tinha militado. Sabe? Eu cheguei aqui, né, do meu jeito de ser, e tudo, seriedade, tudo, eles me colocaram como presidente da Associação Médica aqui de Monlevade. Então deu até um salto naquela época, assim, da aproximação, né, que a gente fez, né? Havia uma relação muito ruim entre os médicos e o sindicato dos metalúrgicos, então eu assumi, juntamente com o doutor Nelson Cunha, né, e depois a Cecília Rajão, o doutor Luiz Amaral, que está aqui até hoje. Então nós fizemos essa composição de uma chapa mais próxima da população e fizemos com que a Associação Médica tivesse uma inserção maior na cidade, né? Disso aí que surgiu, né, que eu penso também, que às vezes as pessoas, aquilo, né, convenceu, e na época do Leonardo, né, dele ter me convidado, de ser uma pessoa mais próxima da comunidade como um todo, né? Que eu vim trabalhando na ABEB, né? A ABEB hoje é aberta, ao que funciona, né? Ela inaugurou, quando eu cheguei aqui naquele prédio ao lado do hospital, trabalhando lá e no hospital, e sempre tinha uma boa relação com a população da cidade como um todo, aí que negócio de falar. E vindo aí de não tendo essa referência política, né, por perto, como que foi essa tomada de decisão? De repente alguém te convida para ser candidato a prefeito de uma cidade que nem era sua. Maior aperto do mundo. Quando o Leonardo me convidou, e os médicos me forçaram, ele foi conversar com alguns médicos e colocou o seguinte, ó, eu quero, né, no meu caso, eu quero que, né, que seja um médico aqui de Monlevade para assumir a Secretaria de Saúde. E quando o Leonardo assumiu, foi igual acontece em muitas cidades, né, de o prefeito preocupar muito, e é real.
Porque você não sabe se vai ganhar ou não. Você disputa a prefeitura, a hora que você ganha, você fala assim, e agora para montar? Né? E a gente sabe, os salários da prefeitura são ruins, né? Você tem que ter pessoas que gostam de fazer aquele trabalho, que é muito arriscado, a gente sabe disso, desde épocas anteriores, né? De fiscalização, Tribunal de Contas, você coloca seu patrimônio, né? Se você fazer um erro, né, mesmo erro, né, a gente nem fala em desonestidade, que isso é, né, outro assunto que a gente nem pensa nisso aí. Mas então a pessoa tem que ser convencida, ele está trabalhando em prol da cidade ou ele ser um político que quer ascensão, né? Então isso que naquela época o Leonardo teve essa dificuldade, né? E os médicos me pressionaram, não, ó, você podia entrar porque senão vai vir um de fora, né? Aí eu tive que fazer uma pequena viagem. Não, então eu vou para Porto Seguro, vou ficar lá uns dias para me pensar melhor. Eu voltei e ainda inseguro, mas depois, né, entrei na prefeitura, não conhecia assim, de vista apenas o Leonardo, né? Nós tivemos um ótimo relacionamento. Quando eu pedi para sair, ele ficou muito sentido. Eu não coloquei para ele, senão, porque para mim, internamente, com a Rosângela e com a minha esposa, né, que, eu estou achando que vai acabar eles querendo me convencer, né, a entrar na política de vez, né, e eu vou cair fora, né, e aí não teve jeito. E um assunto muito interessante, que eu não tinha nem votado no Leonardo, e ele sabia disso, sabe, porque o Nelson Cunha, igual eu falei anteriormente, que tinha sido meu companheiro na Associação Médica, e ficamos amigos, né, ele apresentou para prefeito. Então eu não tinha essa inserção na sociedade como agora, mas fiquei acompanhando ele. Ele perdeu e o Leonardo, né? Por isso que eu, né, acabou, né, optando pelo mesmo partido do Leonardo, com a turma toda que está lá. Eu já pensava muito nisso, por conviver lá na roça, né, com pessoas mais humildes. Meu pai era um pequeno fazendeiro, né? Tinha as pessoas que moravam nas nossas propriedades, então o relacionamento da gente com aquele pessoal era muito interessante. Até uma linguagem que usa muito no PT, a gente usa lá na roça o tal de companheiro, né? Lá na roça o companheiro é uma pessoa que está trabalhando para você. Então você vai capinar uma roça, aí você leva várias pessoas, amanhã eu tenho 10 companheiros trabalhando comigo, né? E depois eu chego aqui no partido, companheiro também é uma pessoa que está ali junto com você, né? Então é um negócio que tem uma certa ligação. E aí saiu da Secretaria de Saúde, candidatei, perdi a eleição. Primeira eleição. Perdi a eleição. Aí quando eu saí, quando eu perdi a eleição, depois, nesse período que eu fiquei fora da prefeitura, eu não tive jeito de não candidatar outra vez, porque todas as pesquisas eu estava em primeiro lugar. Sabe? E eu fiquei muito amigo do Bill, nós dois tivemos sempre de outro partido, né? Mas uma pessoa que até um espelho para a gente, né? Uma pessoa muito simples, né? Muito, né? E muito honesto. Então a gente, mesmo disputando eleições, a gente ficou, né? Ele, Dona Zarife, a gente não era assim, eu não era do partido deles, mas tinha uma boa convivência. Chegou até muito interessante que ele adoeceu uma época, ele me procurou, eu que cuidei dele, ele teve que ser transferido para Belo Horizonte, eu fui junto com ele e tudo, mas aí no final do mandato dele, que ele tinha ganhado de mim, né, eu apresentei, aí já vieram outros candidatos, que aí eu disputei com o Moreira e tinha outros candidatos também, e fui eleito, né, em 96, e comecei a administração, fiz a minha primeira administração de 97 a 2000. Nós estamos falando de uma outra década, de um outro século, né, doutor Laércio? Em 1996, quando foi a sua primeira gestão, você está indo para a terceira, né? Qual é o primeiro? O que mantém essa chama viva, né? O senhor é médico, né? Nunca largou a profissão no meio desse caminho, né? O que faz essa chama ficar acesa, né? Você não era uma pessoa que tinha essa construção política dentro de família, né? Se isso aconteceu aqui na cidade. Então são duas perguntas, né? O que mantém essa chama acesa pela política e qual que é o principal desafio que você tinha lá em 96
e que agora é diferente? E qual é o principal desafio que você tem hoje e que lá em 96 você não tinha? Lógico que, né, as reivindicações da cidade, a cidade cresceu, né? Mas eu, de me manter na política, primeiro pela a quantidade, né, mesmo dentro do meu partido, né, querendo ou não, eu fiquei uma liderança importante do partido, né, e bom eleitoralmente. Né, as pessoas sempre, às vezes a votação que eu tenho até suplanta, né, o que o partido sempre tem na cidade. Né, lógico que a ideia nossa, né, e eu enquanto petista, embora dentro de outra ala dentro do PT, uma ala mais progressistas, né, e mais afinada com coligações, de ouvir mais as pessoas. E o meu sentimento também é de que você está fazendo alguma coisa pela sua cidade. Né? O que eu devo aqui em Monlevade é muito. Né? Eu vendo lá na roça, né? Você chega aqui, né? Eu pude, né, ajudar a família muito lá, né? Então, sou casado também com uma médica, tenho, né, aí, com o correr do tempo também, 3 filhos médicos, todos os 3 filhos quiseram fazer a mesma profissão minha e da Rosângela, e também desse sentimento de você estar comigo é muito forte o seguinte: se as pessoas de bem não entrarem na política, né, quem não considera a política igual eu considero, né, de você poder servir as pessoas, né, principalmente as pessoas que mais precisam da administração pública, que são a maioria da cidade, né? Então isso que me levou a estar sempre sendo convencido, porque, Davi, eu nunca falei para ninguém e nem para o meu partido, aí eu quero ser prefeito. Tá certo? Eu quero candidatar da próxima. Eu quero agora ser reeleito. Não, eu fui convencido a fazer isso. Sabe? Então eu acho que estou satisfeito. É lógico que financeiramente, para mim, é muito pior. Né? Lógico que se eu estivesse trabalhando como médico, eu estaria ganhando mais. Mas isso, principalmente hoje, já não importa, porque, né, você tem um pequeno patrimônio, né? Tive uma pequena herança lá também do meu pai, lá, que até hoje ela está lá, né? Porque as sócias lá que a gente tinha, que ajudou a comprar, né, não tenho nenhum investimento nela lá mais, mas tem meu irmão que cuida lá dela, então está usufruindo daquele lá. Então, e com meu irmão é a mesma coisa que eu falo. As pessoas falam assim, mas você deixa o terreno aí, ele que está usufruindo dele, mas ele me ajudou também, enquanto lá, que eu fui para Belo Horizonte estudar, ele também ficou lá ajudando meu pai, né, que me mantiveram lá em Belo Horizonte. E aqui eu estou assim, né, satisfeito, né, com a cidade, com os parceiros, né, inúmeros parceiros que temos na cidade. Sempre tenho comigo o seguinte: passou a eleição, você está administrando para a cidade como um todo, vão envolver todo mundo, né? Não quero saber, a pessoa às vezes fala, mas vão estar contra você na próxima eleição, né, com seus companheiros de partido. Fala, não, isso não importa, vão administrar bem, que a sociedade vai decidir nesse aspecto, né? O senhor comentou, né, que a respeito de ter liderado a Associação Médica, né, esteja da frente, e sempre que o partido fala, né, do candidato, eles lembram muito do senhor. Essa questão de ser uma liderança, ela surgiu naturalmente na vida do senhor mesmo? Sim, eu até não sou tão, né, às vezes nem fico tão presente, né, porque eu saio e imediatamente eu vou trabalhar, né, entre uma eleição e outra. Primeiro que até o mandato anterior ainda dava plantão lá no hospital. Nessa agora também eu comecei a dar um plantão, continuar dando plantão uma noite por semana. Depois eu tive uma lesão no tendão de Aquiles, tive que ficar afastado. Meu menino chegou aqui também novo e querendo trabalhar também. Eu passei para ele pedir para dar uns plantões e não estou querendo voltar mais. Já passei noites demais. Quando eu estava com o Leonardo, eu ainda trabalhava parte do dia no hospital, plantão fim de semana. No primeiro mandato foi assim também, mesmo dava plantão fim de semana e durante a semana, né? E agora, né, aí foi diminuindo também, porque o trabalho da prefeitura também ficou mais extenso, né? Então você tem que acompanhar mais o que está acontecendo na cidade, também para a gente não ter tanto estresse, né? Tanta correria. Você corre para, né, de ficar lá dentro do hospital e tudo, e acho que tem que ter uma dedicação, né, praticamente integral.
Eu hoje passo lá na Climec, hoje mesmo eu já passei, atendi 2 consultas, 7 horas da manhã, porque eu gosto também da medicina, então não quero estar afastando tanto. Já estou com 73 anos, já está na época de estar desativando as coisas mesmo, né? Então já está na época de tanta medicina, né? E a política também, agora já está. Né? Mais um mandato, eu acho que já está, a gente já tem que pensar, e tem, né? Não tem reeleição mais também, e também, né? Eu sempre fui favorável, eu não sou favorável à reeleição. Tá? Para mim, eleição tinha que ser coincidente, 5 anos sem reeleição, e o legislativo também, eu acho assim, também. Que seja 5 anos, mas fazer um modelo igual do Senado, por exemplo, que você elege metade, né, e depois elege metade, mas não ter mais do que 2 mandatos, para não ficar também como se fosse quase que uma profissão. Eu acho que isso é bom. Passou pela prefeitura, você vai assessorar outra, depois você volta, mas dá oportunidade para outras pessoas. Que hoje, principalmente, né, no caso, né, deputado estadual, deputado federal, e mesmo vereadores, e mesmo prefeitos. Se você está com a máquina na mão, você tem uma facilidade de estar ganhando eleição muito maior. Eu acho que tem que dar mais oportunidade para outras pessoas, sabe? Doutor Laércio, qual que é a parte ruim e qual que é a parte boa de ser prefeito? Eu exerço a prefeitura com muita tranquilidade. Primeiro que eu delego muito, né? Os secretários comigo, eu faço uma administração bem democrática, assim. Isso até não eu aprendi. O que eu aprendi com o Leonardo é assim, quanto mais você ouve as pessoas, você ouve mais, você erra menos, né? Então fui sempre favorável a todos os conselhos, assim, nós temos conselho deliberativo, conselho consultivo, e além disso, quando eu assumi, eu faço uma reunião semanal com alguns secretários mais próximos da prefeitura, para também não parar algumas secretarias. É lógico, tem uma reunião de secretariado que envolve todos, mas essa mensal, uma semanal que meu assessor de governo, meu chefe de gabinete, pessoal da assessoria jurídica, né, assessoria de comunicação, a gente dá o vice-prefeito, que eu tenho uma vantagem que me ajudou muito, é a relação muito boa que eu tenho com o vice-prefeito. Sabe, com o Gentil, que até hoje é meu secretário, né, trabalha comigo, né, hoje é meu chefe de gabinete, com o Fabrício, que também nós tivemos, apesar de morarmos no mesmo bairro, sempre fomos adversários políticos, e sempre, né, as conversas que a gente tinha eram muito igual você morando num bairro, nunca conversas mais profundas na área de política. Mas nos damos muito bem, ele me ajudou demais, né? Uma pessoa que conhece muito a prefeitura, já está lá há alguns anos, né? Já foi também parte da vida dele vereador, então e também com isso você também, e aí eu faço essa reunião, né, semanal, então muita coisa eles decidem, né, você define, já divide lá para quem que vai fazer, então alguma coisa eu ganhei em relação, que eu trabalhei muitos anos na anestesia, que é uma especialidade de tensões, de muito trabalho, porque aqui em Monlevade, assim, tem trabalho para mais anestesista do que tem, mas não tem dinheiro para isso. Porque tem 80% das pessoas que se atendem pelo SUS, então a remuneração é baixa. Então eu sempre trabalhei demais. Então na prefeitura, em termos de tempo, eu trabalho menos. Então hoje eu me dou o luxo de, depois do almoço, dar uma deitadinha, né? Ficar lá em casa uma hora deitado e tudo, e você chega com mais tranquilidade. Então não tem estresse na prefeitura um dia ou outro, mas você já está mais acostumado. Porque às vezes na vida real você leva um problema para casa, a prefeitura às vezes você leva 10 problemas. E eu não esquento tanta a cabeça com isso. É lógico que você tem que estar, né, fazendo tudo para resolver, mas então eu tive ganho nesse sentido, de definir o meu horário, que na anestesia você não define o seu horário, quem define é o cirurgião. Né? Então cirurgião, né? Então eu já estava, mesmo agora, mais recente, eu ficava às vezes 2, 3 vezes na semana que eu não conseguia almoçar em casa. Hoje não, hoje você já faz seu horário, né? Então tem esses ganhos também. E agora do lado de achar, igual vocês falaram aí,
de julgamento. Não sou nada disso de ser o mais importante da cidade. Eu sou igual a todo mundo, todos nós temos a sua profissão e o que você vai fazer pela sociedade, né? Então acho que isso aí não interfere em nada para mim de achar que eu sou melhor do que ser médico. Não, eu já tive esse ganho, né? De sair da roça, você vai ser médico. Teoricamente você subiria no status aí, mas nada disso que modifica. A função de prefeito, assim, ele é suscetível a muito julgamento mesmo o tempo todo, né? A maior parte da população talvez não entenda, né, a lógica da gestão pública, os desafios, os problemas, né? E você já teve alguma crítica que te tirou o sono, que te fez repensar alguma coisa desse tipo? Isso não é muito fácil para fazer para isso, não. De tirar sono tem do que eu vou fazer, que eu tenho que fazer. Né? Eu já tive na primeira eleição, né? E o Márcio Passos até hoje ele conversa muito comigo a respeito disso. O Jornal A Notícia pegou no meu pé 4 anos seguidos. Né? Eu chegava na prefeitura, lia o jornal, mas nós temos que tirar aqui também, porque mesmo na crítica você tem às vezes alguma coisa que sobra ali que você tem que melhorar, né? Agora a crítica que eu vejo que é indevida também, eu não me preocupo com ela não. Não, tá fazendo certo, vamos continuar. Né? Às vezes assim, principalmente o primeiro mandato, às vezes em casa mesmo, né, a Rosângela às vezes falava assim, nossa, mas o povo está falando muito mal e tudo, não está acontecendo nada. Eu falei, mas vai acontecer. Então você tem certeza que vai acontecer, né? Você está lá dentro, você sabe, não, tem um certo planejamento, né? E eu sei que aquilo a população depois vai reconhecer. E agora eu acho que essa administração passada foi muito interessante nesse sentido, né? Que eu, igual estou falando aqui, né? Tive essa ajuda muito, muito boa do Fabrício. Todas as vezes eu administrei com mais de um partido. Quando o Gentil era do PDT. Nós nos damos muito bem. Depois vieram com 6 partidos. Chegou o Fabrício. Nós tivemos uma vantagem, a cidade e nós, logicamente, tivemos uma vantagem, nós abrimos a prefeitura, nós recebemos qualquer deputado de qualquer partido, quer mandar emenda, aí tem espaço para mim na cidade. Aí tem, eu sei que tem que procurar esse espaço. Né, alguns prefeitos, e aqui nós já tivemos alguns assim, de colocar que não, o deputado que não é do meu lado não vai trazer emenda para cá, porque senão ele vai querer ter o espaço dele aqui. Nós não, isso é aberto, trabalhamos com muitas emendas, trabalhamos relativamente folgados financeiramente na última aí, quer dizer, equilibrados. Nós tivemos a oportunidade de acabar várias obras que estavam em andamento, obras interessantes, que já tinham passado por alguns prefeitos, né? A creche, tinha o velório, que é uma obra menor, aqui o poço do bairro industrial, né? A estação de tratamento de esgoto, que vai ser inaugurada agora brevemente, passou por alguns prefeitos. Isso é natural, porque às vezes, né, a obra, você não consegue acabar ela no seu mandato. Aquela creche foi uma coisa fenomenal também, então isso me deixou muito alegre. E o posto lá, que nós até colocamos, o posto do Dr. Zé Nelson Fagundes, que era meu amigo para valer, mas adversário político. O pessoal, mesmo os vereadores, vamos colocar lá o nome do Dr. Zé Nelson, por que não? Né? Antônio Gonçalves aqui também, cá embaixo, adversário político, mas fez muito pela cidade, por que não colocar ali que ele que tinha feito aquele primeiro prédio ali onde que nós construímos o céu e onde que vai ficar aquela unidade de saúde ali também. Então isso aí para mim não importa, acho que a gente tem que estar valorizando todas as pessoas que estão ajudando a cidade. É interessante o senhor falar disso, né, sobre os adversários políticos que foram homenageados, as obras que o senhor acabou vindo de outros governos, né? Muitas vezes a gente não vê isso por aí, né? Na verdade é uma crítica geral do nosso país, esse tipo de coisa, para poder, né, fazer com que a política fale mais alto do que o dia a dia da população. Nós estamos vivendo, né, um momento de polarização enorme no nosso país, né? Há 50 anos atrás a gente tinha ali 2 partidos políticos, né? Hoje são 29, né? E uma polarização enorme, né? E o partido do senhor está sempre no olho do furacão, né? A pergunta é, por que o PT, e se o senhor sofre algum tipo de reflexo dessa polarização aqui
na nossa cidade. Sim. Não, aqui, lógico que a gente sofrer não, mas a gente vê que existe, né, essa polarização. A minha situação com o partido, muita gente fala assim, não, o PT ele determina lá em cima o que você tem que fazer, né? Não tem isso, né? O PT ele tem a linha dele, né, de fazer com honestidade, com seriedade, com a participação das pessoas. Isso a gente, né, e por isso que eu estou no partido. O partido tem várias linhas dentro dele, né? Então eu estou nessa linha, uma linha, né? Por isso que aqui também, né, nós vamos ter uma eleição agora, né, domingo, que está assim, né, bem disputado, isso é bom, que movimenta o partido no local, né, mas tem um bom agora, né, que tem até me ajudado uma boa relação com o governo federal, né? Eu acho que esse instituto, por exemplo, principalmente o instituto, mesmo o governo Lula, ele não ele atenda qualquer partido, né? Mas isso aí, sem dúvida nenhuma, contribuiu, né? Porque também o Lula ele tem uma relação muito grande com o Monlevade. Quando eu e a Rosângela, aquilo que eu contei anteriormente, lá em 77, nós éramos namorados, aqui em Monlevade não existia nada aqui em Carneirinhos. A cidade tinha 12 anos naquela época e o lugar de encontro era lá no Rampas, lá perto da Belga. Então o Lula constantemente estava lá. Lógico que eu nem sabia que ele ia tornar essa liderança igual ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo, né? E aí, né, ele juntou com o João Paulo aqui, que também o sindicato daqui era muito forte. Então o PT tem uma discussão do partido, muitas delas foram feitas aqui na cidade, né? E eu entrei muito no partido em função disso, preocupação, não, dessa segurança, ou dessa obrigação quase de você estar atendendo as pessoas mais carentes. Você tem um cuidado grande com a periferia da cidade também. É lógico que a gente não pode esquecer o centro, porque para ter o desenvolvimento social, você tem que ter o desenvolvimento econômico, né? Você vê essa boa relação que a gente tem, a associação comercial, com quem quer construir em Monlevade, porque isso aí também vai gerar recursos para a prefeitura. Tem a obrigação minha como prefeito e mesmo como cidadão, de estar contribuindo nesse sentido. Então me levou, né, e em vista disso tudo, igual eu contei anteriormente, como é que uma pessoa, que eu nem votei nele, igual o Leonardo, eu nem votei nele, né? Fui um secretário muito querido dele, nós fizemos uma grande amizade e ele ainda te coloca na política e você ainda não entra pelo partido dele, né? Então isso tudo contribuiu de eu estar junto, né? Agora, isso aí que você falou também, isso me preocupa muito, de ficar, né? A disputa muito... Eu acho que a disputa tinha que ser mais de ideias, de realizações, né, do que você pensar em prol da sociedade e não ficar uma disputa, não, eu quero que dê errado para você, né? Não, eu quero... E agora a preocupação, nós temos até algumas decisões na prefeitura que eu fico, gente, isso aqui, se eu tomar essa decisão, eu fico bem, mas e o próximo que entrar, ele pode receber a prefeitura numa condição pior, né? Então não vamos fazer isso, vamos pensar isso mais, para a gente estar na linha certa. A cidade tem que, o próximo, independente de quem vai ganhar a prefeitura, Monlevade tem que continuar melhorando, né? E o doutor Laércio levantou uma pauta importante ali, que é o desenvolvimento econômico, né? Eu acho que é uma luta aí nossa constante, quanto a associação. Sim. Também, junto com a prefeitura. Exatamente. Né? E a diversificação econômica, né? Sim, com o desenvolvimento econômico, a diversificação. Nós não podemos ficar também com uma cidade, né? Igual tem algumas que tem essa preocupação maior ainda, né? Da extração do minério de ferro, e um exemplo típico, né? É Itabira, no momento, né? Quer dizer, ela sabe que daqui a uns anos, né? Não é que o minério lá vai acabar, mas a extração dele vai ficar tão cara, tendo uma extração mais fácil em outros locais, ou o minério até melhor, né? Então a preocupação da prefeitura lá está nisso, da diversificação. E aqui também nós também temos que levar. Você vê agora mesmo, né? Nós já vamos sofrer isso aí, nessa administração atual. Sim. Né? A respeito das leis do Trump, parte do produzido aqui, do aço, taxado, né? E vendia para os Estados Unidos.
Então isso aí também, nós temos que investir no distrito industrial, né? Seria muito bom também, né, isso, dessa luta, né, da companhia, desse aço que ela produz aqui também, ela também, né, nos ajudasse, né, Davi, em termos da associação comercial, de ajudar a colocar empresas aqui que consumissem diretamente o aço produzido aqui, que aqui, né, a gente leva desvantagem também de você não ter um valor agregado, né, você produz um produto intermediário, que ela manda para outras unidades, né? E agora, o bom de Monlevade, mesmo dependendo muito da ArcelorMittal, que o aço é de altíssima qualidade, né? Isso aí faz a diferença, porque senão a gente ficava meio com o pé atrás, né? Em vista do Mittal hoje ser um homem muito poderoso e a usina nossa significar relativamente pouco em tudo que ele tem no mundo. Mas isso aí, ser igual a eles, produzo, né, ter o ferro aqui de altíssima qualidade e fazer um produto de melhor qualidade. Mas eu acho que eles podiam nos ajudar aí nisso aí, sabe, a trazer empresas, né? E agora é hora de pensar nisso, que está vivendo isso aí da exportação, né? Quanto eles produzirem para o mercado interno, melhor para a cidade, né? Então mais impostos vão vir para a cidade, né? E a gente vai ter uma cidade cada vez melhor, né? Porque as pessoas consideram Monlevade cidade rica. Gente, rico, né? Vocês não comparam a gente com Catas Altas, com São Gonçalo, mesmo com a Itabira, né? Itabira tem uma arrecadação muito melhor do que a nossa, proporcionalmente, né? Itabira sempre teve 1,5 vezes a população de Monlevade e a arrecadação 3 vezes maior. Quer dizer, então ela, né, tem um recurso maior. Então não vamos comparar, não. Nós temos as nossas limitações também, né? O senhor falou aí de possibilidades, né, da usina em conjunto, em um projeto para poder, né, criar outras formas de a gente poder arrecadar. Né? É um trabalho que a gente entende que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com um projeto de desenvolvimento, realmente vai fazer toda a diferença. Sem dúvida. Né, para que isso possa acontecer de fato, né, a comunhão de esforços num sentido. Falando mais ou menos disso, né, a gente sonhou aí com possibilidades, né, que você deu exemplos aí de Catas Altas, São Gonçalo do Rio Abaixo. Se a gente tivesse um orçamento ilimitado, uma situação hipotética, né? Lá na frente, quando a gente conseguir chegar a esses números que a gente busca junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que realizações o senhor faria? Isso aí a gente não passava essas dificuldades, né? Lógico, investir muito na educação, né? Igual você falou, né? A gente está potencializando, né, o trabalho de vocês empresários aqui na cidade, né? Igual essas cidades vizinhas às vezes têm feito, né? A gente vê em São Gonçalo nesse sentido, né? Há pouco tempo nós até conversando aqui com o Hélio a respeito do Matadouro, né? Mas as propostas de outras cidades são muito maiores do que nós podemos fazer. Quer dizer, nós gostaríamos, né, de uma implantação de um Matadouro fosse ali onde que eles começaram, ali no distrito industrial. E aquilo que eu coloquei aqui anteriormente também, mesmo com a duplicação da companhia que nós perdemos, né? Nós somos 2 perdas agora, por isso que vai reflete na cidade. E já diretamente, porque se deixou de duplicar o ISS, né? Cai, né? E depois a produção que ia nos ajudar também. Mas já tinha empresas querendo vir aqui usando, né, produtos, né, descartados quase pela companhia, de fábricas maiores, até multinacionais, nesse sentido. Agora, né, as coisas, né, ficaram com o pé atrás nesse sentido aí. Mas ainda há muito o que se fazer. Mas isso aí, Davi, aí era escola, né? Para todo mundo, nós não passaríamos essas dificuldades que a UENG está passando aqui. Não, você vai lá e assume, é municipal, né? Todo mundo de horário integral, né? Creches também com horário integral, é importantíssimo. Que hoje a gente vê, né? A gente passa por isso aqui, os meninos, muitos deles vão à escola, muito em função até da refeição. Que a gente agora tem até essa preocupação e fazendo estudos para que nas férias, né, os meninos também recebam também alimentação em casa, que é uma preocupação grande. Como é que esses meninos que recebem desde o café da manhã, depois de sábado e domingo? Os intervalos aí de escola, né, feriados e tudo, e férias, o que eles estão recebendo lá na casa deles, né? E propiciar mais serviços. Também não é só, né, igual nós fizemos, né, o Bolsa Família. Nós fizemos um pequeno projeto,
né? Mas você também tem que estar estimulando as pessoas a estudarem e também buscarem a sair fora do programa. Não pode ser um programa definitivo também de ajuda financeira, né? Você não pode também nisso aí. Senão a pessoa também, né? Eu estou recebendo, quer dizer, não, ele tem que estar igual, não tem que frequentar a escola, tem que ter vacinado, o homem também tem que fazer determinados cursos, então você tem que fazer as duas, né, as duas vertentes, se você está dando realmente, né, uma melhoria para a população da cidade. O que é o principal desafio de ser prefeito, doutor Laércio? A gestão pública, o que é dali, que é aquilo que você queria que fosse desamarrado para poder resolver? Olha, agora, né, vocês até participaram, essa abertura econômica, né, a gente tem feito, né, a cidade tem que evoluir os desafios grandes da informatização, nós estamos ainda atrasados quanto a isso, né, o próprio prédio da prefeitura, né, um prédio, nós temos as secretarias em vários locais, de juntar a maioria delas, mas aí é um empreendimento de alto valor, né, muito grande, que a gente tem que estar pensando. Um desafio também que também nós demos, pelo menos o primeiro passo, é adquirir um terreno para ter um local de eventos que não prejudique a população. E aquilo ali não foi fácil também, porque depois de lá da BR também, a gente, né, é uma dificuldade maior de você fazer uma festa de lá, né? A gente não sabe agora com a duplicação como é que ela vai passar isso em Monlevade, né, para a gente facilitar o trânsito ali naquele sentido e tornar ele menos perigoso do que ele é atualmente, né? Então, é muita coisa que tem que ser feita ainda, sabe? Na escola, nós estamos já faltando, ainda tem meninos, nós temos crianças fora da escola, mas numa quantidade, não é pequena, mas só dos anos iniciais. O restante, nós estamos conseguindo, né, dar uma atenção à escola no geral, né, já algumas escolas já aumentando o número de alunos integralmente na escola, né? Então a gente está caminhando nesse sentido. Percebemos que os meninos às vezes chegavam em algumas escolas com fome de manhã, fazendo café da manhã, então tem muitos desafios, isso é muita coisa que fazer e às vezes você tem que abrir mão de outro, porque se você gasta numa área, né? Você gasta numa área, você vai faltar o dinheiro em outra, mesmo percebendo, igual festas, por exemplo, né? Às vezes as pessoas reclamam, mas gasta recurso em festa, mas também, né, não só o lazer para as pessoas, mas você também traz investimentos para a cidade e você traz mais pessoas que vão conhecer a cidade, né? Igual agora, nós estávamos discutindo lá agora a respeito da cavalgada, né? Nós não vamos gastar assim recursos que outras cidades gastam, né? Vão gastar 1 milhão e 200, mais 200 mil da Câmara, que parece alto, mas é muito menor proporcionalmente do que outras cidades. Mas os empresários eles estão pensando em fazer, né, um primeiro passo de tornar essa exposição daqui de uma qualidade que seja também uma festa tradicional na região. Então me parece, né, e tive lá com o empresário agora, que vai ser uma exposição, né, eu falo exposição, que na minha terra é exposição agropecuária, né? Aqui mais é cavalgada, porque lá não tem esse desfile de cavalo igual nós temos aqui, mas é muito de vendas, de exposição de gado. Mas que ela torne tradicional, né, e que envolva também, depois começa isso aí também. Porque apesar de nós não termos área rural praticamente, mas nós dependemos, né, e a gente quer que também os municípios vizinhos também desenvolvam, porque eles gastam aqui, né? E também se o município no seu entorno, ele também não dá uma saúde, moradia, as pessoas migram para onde? Para Monlevade, que é a cidade maior que nós temos, que é uma cidade polo, né? O outro lado da balança, que você recebe esse pessoal aqui com uma carência maior e ele pode ficar lá na cidade dele, né, com tranquilidade. Ô, doutor, e pensando assim, um pouquinho para o futuro, tá? No final do mandato do senhor agora aí, qual o legado que o senhor pensa em deixar para a cidade? Eu não falo assim não só como prefeito, não, como cidadão, como o cidadão que escolheu morar aqui. O senhor pensa assim, num legado que o senhor pensa em deixar para a cidade, como gestor? O legado que eu sempre pensei, quando eu vim para Monlevade, e mesmo médico, sabe, médico, engenheiros, todos eram assim, eu vou para lá, ganhar um dinheirinho e cai fora.
né? O legado é da cidade, e isso a gente já está vendo aqui, das pessoas ficarem aqui, né? Infelizmente a gente vê aqui a quantidade de empresários jovens que tem na cidade, que eles estão investindo aqui, né? Esse legado, da pessoa ver Monlevade como a terra dele, onde que ele tem que estar ajudando a construir, né? Que ele vai usufruir disso aí. Isso aí acho que é maior que qualquer legado aí de construção, né? Igual eu coloquei aqui anteriormente, né? Disso aí. Acho que é um legado na cabeça das pessoas, né? A Monlevade pertence a todos nós. Nós temos que estar contribuindo para essa cidade, que nós estamos aqui, né, para ficar aqui, né? Igual eu coloquei. Eu adoro minha terra, gosto lá, que está uma cidadezinha muito arrumada, que ela é relativamente fácil, muito plana, né? Fácil de cuidar dela, embora uma arrecadação pequena, mas eu vejo o pessoal mais envolvido do que ainda. Pró-cidade, não, nessa cidade aqui eu tenho que, né, tá falando dela, falando bem dela, né, trazendo as pessoas para visitar a cidade, né, cuidar do lixo da cidade, que é um gargalo que nós temos aqui, né, e agora, igual, né, Davi, assim, relembrando um pouquinho dos outros prefeitos, nós vamos inaugurar a estação de tratamento de esgoto, e vai ser convidado, né? Vou convidar o Prandini, vou convidar o Teófilo, vou convidar a Simone, todos para estarmos juntos lá. Todos eles tiveram participação naquilo ali, né? Então nós temos que estar juntos lá, né? Inaugurando junto. Então é isso que eu espero da cidade também, esse legado. Lógico que nós temos disputas políticas importantes até, isso é democracia, mas que cada um dê sequência ao que o outro está fazendo, né? Desde que seja, né? E acho que ninguém quer, ainda mais da forma que a gente administra, né? De ouvindo, né, todos, esse convívio que a gente com a associação comercial, com outras entidades da cidade, são extremamente importantes. E eu queria até aqui também estar agradecendo todas elas, igrejas, todos esses grupos de serviço, né, asilo, a PAI, todas elas, a prefeitura contribui financeiramente com elas. Tem aí quase 40 entidades, mas o que eu sempre falo, todas elas exercem um papel que, se elas não fizerem aquilo, a prefeitura tem que fazer. Ele é obrigado a fazer, né? É igual o cuidado que a gente tem com o hospital e essa relação boa. Gente, o hospital nunca pode fechar e não vai fechar. Se ele não tiver quem administre ele, a prefeitura é obrigada a administrar, né? A empresa de ônibus, a mesma coisa. Nós temos que cuidar da empresa de ônibus, porque senão, isso aí, né, o município tem essa obrigação de fazer com a cidade, né? Pela cidade. As cidades, né, são autônomas, assim, a gente vai vivendo cada um atrás do seu, né? E a política faz toda diferença para o caminho que a cidade vai percorrer ou objetivos que a cidade vai alcançar no futuro. Como é que você enxerga, como é que você está vendo a política em Monlevade? Eu falo assim, o senhor está diretamente no executivo, ligado, mas você tem acesso à Câmara Municipal, que está se renovando a cada mandato, né? Há 4 anos atrás acho que foi metade, agora foi metade de novo. Aliás, da para outra foi mais da metade, né? Como é que você vê o cenário político como um todo, trabalhando para esse futuro de Monlevade? Você tem boas perspectivas com essas lideranças? Como é que está acontecendo essa relação? Eu sou otimista quanto a isso aí. Eu acho que tem muitas lideranças crescendo, né? Tem esse respeito tão grande, né? Tem que cada um estar no sua área, né? Os poderes têm que ter, né? O legislativo, o executivo, o judiciário tem que trabalhar harmonicamente, todos têm a sua função, não pode, né? Ou às vezes, né, um ou outro vereador acha que, né, a respeito da administração da cidade. Nem eu sou vereador, né, nem eu posso estar fazendo o papel de vereador, né, mas e nem o vereador ao contrário, né, querer ele, né, determinar o que vai ser feito na cidade. É lógico, ele tem que fazer esse convencimento, mostrar na conversa mesmo. Né, a gente não tem tido, né, mesmo agora, né, houve essa renovação, né, é lógico que agora muda um pouquinho, Davi, em função de como eu não disputa a eleição da próxima, vários candidatos, né, vão aparecer, né, vão tornar, né, isso é bom, né? Várias pessoas querem ser candidato. Eu acho que candidato único também, eu acho que igual teve em algumas cidades, eu acho que isso aí, não, acho que deveria ter mais pessoas querendo contribuir. Então eu acho que isso é natural, né, que alguma ou outra pessoa queira, né, destacar. Eu digo destacar para ser possível candidato. Mas eu gostaria que ele fizesse isso contribuindo,
né, contribuindo para o bem da cidade. É lógico que, igual na Câmara, né, a função deles é legislar, estar fiscalizando, mas de uma maneira de estar contribuindo com o município. Né? Não é só votando favoravelmente, não, mas discutindo, né, acrescentando, que também alguns projetos é interessante que você também, né, pense ou acrescente mais alguma coisa ali. Mas eu tenho uma perspectiva, assim, um pensamento e de que, né, a política tem que estar caminhando, melhorando nesse sentido, da gente pensar mais nas pessoas, que a administração seja para isso, para ficar cuidando cada vez mais das pessoas aqui da cidade. Doutor Laércio, como é que é o doutor Laércio fora da política, fora do trabalho? Como é que é? Como é que é a vida? Tranquilo. Eu hoje em casa, só eu e a Rosângela, né? Que é médica, né? E ainda trabalho. Está reduzindo um pouco também. Muito bom agora que tinha 2 netinhas, uma de 7, uma de 11, que nasceram e moram em Divinópolis. Minha filha é médica lá. Meu genro é delegado federal lá. E aí agora, nesse ano passado agora, vieram mais 2 netinhos dos outros 2 filhos, né? O Luiz Felipe, que é anestesista aqui, o Tico, que todo mundo conhece ele como Tico. Tem o Henrique, de 1 ano e pouco, e a Natália, que é dermatologista em Belo Horizonte, ela atende aqui um dia também. Ganhou o João, que está fazendo 1 ano. Semana que vem nós vamos lá comemorar o aniversário dele, se Deus quiser. Então, muito bom ser avô, né? E uma família muito unida, né? Não só aqui, mas eu tenho uma relação ainda muito grande com a minha família, né? Apesar de ter perdido, né? Meu pai faleceu, igual eu coloquei aqui, há 40, quase 50 anos, mas minha mãe faleceu agora recentemente com 94 anos. Então eu e mais os outros 4 irmãos são muito unidos, então uma família bem unida, né? Mas com tranquilidade, frequentando os barzinhos da cidade, tomando os meus chopinhos, indo em tudo que é tendo disponibilidade e disposição para estar em tudo que acontece na cidade, não importa onde que seja, quero estar presente. Né? Então, e sem esquecer isso, né? Sem esquecer parentes que moram em Belo Horizonte, em outros locais, dando umas viajadas, e a vidinha... Mas o que te interessa, doutor Laércio? Assim, eu digo assim, de curiosidade mesmo, né? Esporte, lazer, gosta de turismo, fazer, né, viagem. O que gosta de fazer nesse horário livre? Não, até viagem eu gosto, apesar que a minha esposa acha que eu sou muito resistente, mas a gente tem viajado muito. Fala, mas então se eu não topasse tudo, a gente não conhecia, né? Felizmente, né? Grande parte do Brasil, igual a gente conhece, e fora também no exterior, graças a Deus, a gente vai muito. Eu acho que a gente ganha muito com isso, né? Você ganha nisso aí. Mas eu até esporte eu sempre gostei muito, mas você vai aumentando a idade, eles vão reduzindo. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, né? Mas tem procurado, né? Mais de estar acompanhando o esporte. Estou precisando de o que eu faço no consultório, de estimular todo o pessoal a fazer né, exercício físico. Eu dei com a eleição, né, e com esse trauma que eu tive no Aquiles, que foi complicado a recuperação, eu dei uma parada, mas tem que retornar. Mas eu quero, né, mas ter uma vidinha bem Gosta tranquila. De futebol? Gosto demais de... Torce para quem? Cruzeiro, né? Torce pro maior de Minas, né, Dário? Torce pro maior de Minas. Lá em casa eu fico me gozando que eu sou meio atleticano também, porque eu consigo diferenciar, às vezes, um jogo, né? Sim. O jogo do Atlético com outro. Embora tem hora que você tem até vontade de torcer contra o Atlético firme, porque os atleticanos também depois ficam gozando a gente demais. Nós passamos uma fase muito ruim, né? Eu morei em Belo Horizonte quando eu... Tipo passado? Passado. Tá. Não, fase ruim é passado. Quando eu morava em Belo Horizonte, aí era o auge, né? Do Cruzeiro, né? Era Natal, Tostão, Evaldo, aquela turma toda. E eu assistia muito treino do Cruzeiro, era no Barro Preto ainda, né? Depois que criou a Toca da Raposa. E então era né, aquilo era uma beleza, né, de se assistir, né? Você ia no Mineirão, o Cruzeiro começava apanhando, você sabia que ia virar, né? O timaço, né?
E aí agora nós passamos, agora estamos mais ou menos começando, não sei até onde vai isso, né? Embora eu ache que com isso aí, com os empresários, donos dos times agora, eu fiquei assim meio, não sei se, sabe, porque aí né, assim, não, o time está melhorando, vai lá, vende o jogador. Mas do jeito que estava também com a quantidade de né, más administrações dos clubes também, os clubes tremendamente endividados. Agora, o que eu tenho visto é os salários dos jogadores do Brasil. Não sei até quando a gente vai aguentar isso, não. Maravilhoso, né? Salários dos jogadores, mesmo jogando aqui, você vê que mesmo os sul-americanos agora, vocês não conseguem um lugar lá rápido na Europa, estão tudo nos nossos times, né? Absurdo. Hoje temos 2 jogos, né? Sim. O Fluminense joga agora às 16 horas e 22 o Palmeiras. Você vê, eu estou por dentro, tá? Acompanhando. Não, você tem que ter, né? Gostar e ver, né? E torcer, continuar torcendo pelo Brasil. E vamos que segue a vida, né? Não, com certeza. Doutor, a gente está falando aqui de toda a história, né? Eu acho que é super importante fazer uma pergunta que a gente faz em todo episódio, né? O que o doutor Laércio de hoje falaria pro doutor Laércio que estava disputando aquela eleição, chegando, né? Acabou de ganhar a eleição, vai começar seu primeiro mandato. Qual que é a mensagem que o doutor Laércio de hoje passaria para ele lá atrás? Eu daria para ele que não é tão difícil, igual ele pensava naquela época, né? Que a gente tem também, né, muita coisa que você ganha com isso, de ser prefeito, né, de ver as coisas que você está fazendo, né. Então você chega aí, às vezes na prefeitura, porque, né, vocês também, né, sabem disso, é uma pauleira às vezes assim, lá durante o dia, mas se você sai, vai dar uma volta, ontem eu fiz isso mesmo, né, assim, o que você fez e que a população tá usufruindo é muito gratificante, sabe, eu acho que da forma que eu entrei também, né, aquela eu mantenho a mesma, você também fica independente da política, assim, eu não estou na política porque eu vou ganhar dinheiro, porque eu vou ganhar, né, outra benesse. Eu nunca precisei de usar da política para benefício próprio, nem da minha família, quer dizer, né, acho que se acontece, a pessoa disputa, né, e tem que disputar, né, lá por concurso ou por tudo isso aí, né. Para outra, né, completamente diferente, e eu acho que a gente tem cumprido, né, o papel, talvez, né, acho que todos nós temos erros, isso aí não podemos negar, mas que a gente também procura fazer uma administração também com qualidade, com seriedade, né, com muita honestidade. Isso aí acho que não é, a honestidade nem não é isso, não é mérito, isso todo mundo tem que ser honesto, né, ainda mais com dinheiro público, que é o dinheiro de todos nós, né. Então, acho que era uma mensagem dessa, ó, vamos mesmo, vamos para frente, né? Vamos que lá na frente vai dar certo, né? Então, nós estamos chegando no fim desse bate-papo espetacular com o doutor Laércio, mas eu queria fazer uma espécie de bate-bola no final. Você já viu aquelas entrevistas que passavam na televisão? Resposta rápida, coisa rápida, para conhecer um pouquinho mais do senhor. Você tem um lugar preferido em Monlevade? Já começou apertando. Não, o lugar preferido é minha casa. Casa, bacana. Um sonho para a cidade? O sonho é aquilo que nós colocamos aqui, que ela desenvolva bastante, né, em todos os aspectos, e tem desenvolvido muito disso, não ter, e eu frequento muito o Divinópolis, de não ter só um mantenedor, que ela possa desenvolver em várias frentes, que não tenha essas crises, né, que você possa administrar com mais tranquilidade. Uma pessoa que te inspira na política? Uma pessoa que me inspira na política é o Lula.
Uma pessoa que te inspira na vida. Minha mulher. Um aprendizado principal que você conquistou na vida pública. Que você tem que cuidar de todos, né? Você tem que ter esse relacionamento com todos da mesma forma, tá certo? Igual na prefeitura, desde a pessoa que está levando uma água para você, cuidando, todos têm o mesmo valor. Você tem a sua função que é benéfica para todos. Um valor que você considera inegociável. A honestidade. Comida preferida. Arroz com carne moída. Moída. Show de bola, doutor Laércio. Eu queria, em nome da Simon Jovem, de verdade agradecer esse bate-papo engrandecedor, a gente conhecer um pouquinho mais, não só do político, não só dos problemas do dia a dia do Dr. Laércio, mas também um pouquinho da vida como um todo, e dizer que pode contar sempre com a Simon, né? Independente da parte pública, mas também assim dentro da associação médica, dentro daquilo que a Simon se propõe a fazer como instituição. Estamos de braços, de portas abertas mesmo para poder contribuir com a cidade de todas as formas. A gente está lá tentando desenvolver, né, apoiar de todas as formas, não só a gestão do senhor, a prefeitura, mas assim, as políticas públicas como um todo, para poder beneficiar não só o empresário, mas também a qualidade de vida para a população, para o cidadão da nossa cidade. Então conte sempre com a gente. Muito obrigado mesmo por ter vindo, né, Breno? Foi fantástico. Foi sensacional. Queria te agradecer demais, doutor, pelo bate-papo, muito enriquecedor, né? Eu acho que a gente trouxe aqui a essência do Laércio Ribeiro aqui para o nosso podcast, um bate-papo gostoso. Presidente, obrigadão. Eu que agradeço. O objetivo do EvoluaCast é esse, né? Inspirar as outras pessoas e que mostre lá para o pessoal da prefeitura, passe para lá o link para poder assistir a gente, ouvir a gente e ouvir das demais histórias dos diversos monlevadenses e pessoas de fora, como o senhor, vários empresários já passaram, que vão passar por aqui, que também vieram para a cidade, construir a vida aqui, e é importante mais a gente contar essas histórias. Obrigadão mesmo, sucesso para o senhor. E conte sempre conosco. Eu que queria agradecer a oportunidade de estar conversando com a população. Vocês desculpem aí, né, às vezes essas dificuldades, né, inerentes a, né, da gente não estar, mesmo no terceiro mandato, né, de não estar tão, às vezes, até na linguagem, nas explicações e tudo, mas é de coração que a gente está aqui e falando para a população de Monlevade, agradecendo a Simon, né, a gente tem esse bom relacionamento, esse estreitamento cada vez vai ser maior, né, durante esse governo, e acredito que isso vai, né, persistir, é isso que a gente espera, e depender de nós vai acontecer isso mesmo, mas a Breno, né, companheiro aí antigo, né, que a gente conhece também há tanto tempo, né? Felicidades, né, para você e nas profissões suas aí. E vamos aí. E juntos em função aí de uma cidade cada vez melhor, né, que a gente possa ter cada vez mais amigos, né? Que eu não tenho nenhum inimigo em Monlevade, não espero ter, não. Né? As pessoas às vezes podem discordar do que a gente está fazendo e tudo, mas estamos aí para trabalhar juntos. Tá bom? Muito obrigado, viu? Ótimo. É isso aí, diretor. Mais um. Não? A gente tem mais recado. Então diga aí. Calma, a gente tem bastante recado ainda, aí. Tá? Queria principalmente agradecer, tá, o Cicobi Credimap, que, né, nos proporciona aí fazer isso. A gente tem que falar sempre dele. Inclusive, tem um presentinho do seu lado, uma surpresa pro Dr. Laércio. Tá? Uau. Surpresa. Que isso? Opa! Um presente pro Dr. Laércio, um presente para ele. Obrigado, gente. Viu? Que presentinho aí que o Cicobi, ele cuida, ele ajuda a gente a cuidar dos convidados. Opa, né? verdade. Então isso é super importante. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Tá. Muito chique, viu? O Cicobi é especial, ele trata... ótimo uso. Isso, com certeza. Obrigado. Tá? E você aí que ainda não curtiu nosso canal, 87% das pessoas que assistem nosso podcast não curtiram o nosso canal ainda, sabia? Como é que faz isso? É para clicar no sininho aqui embaixo, ativar a notificação, né? Curtir o canal, acompanha a gente lá, fica por dentro. Essas semanas e agora a gente vai ter um intensivão de EvoluaCast, né? Que a gente está usando esse espaço maravilhoso. Agradecer o Hiper, o Marcelo, o Hélio, por ceder esse espaço, o Otávio. Tá. Mas, gente, valeu, brigadão, tá? Até a próxima aí. E curte a gente, fica de olho aí que tem mais EvoluaCast chegando.